questão ética aqui é só um subterfúgio para brigar acerca do verdadeiro desafio, que era a posição da liderança divinamente inspirada por Deus. Moisés fala, Moisés traz para nós as revelações, mas nós também, nós oramos, nós recebemos revelação, nós temos. E quando eles se levantam com essa atitude, aqui tem uma coisa no texto que me chama a atenção. Eu, no lugar de Moisés, em outras épocas, porque hoje a gente está mais madurinho, né? Mas em outras épocas, teria me espinhado. Escuta aqui, quem que vocês pensam? Vou dar um carteiraço em vocês. Deus me chamou primeiro e tal e tal. Mas o que o texto diz para nós? Era Moisés, o homem mais manso da terra. Não havia, sabe o que é isso? Moisés, sabendo que eles assumiram uma posição de autoridade, ele não quis brigar para ser maior. Ele disse: tá bom, vocês querem assumir a autoridade da coisa, então façam. Só que tem uma coisa, irmãos, eu cito sempre uma fala de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse: um dia você vai chegar no céu e você vai descobrir que nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Sempre é entre você e Deus. Não tem outra coisa a se dizer nesse quesito. Quando Moisés entende que havia uma briga pela disputa da liderança, o que é que Moisés faz? Como homem mais manso, como homem humilde, como alguém que sabe para o que foi chamado. Você sabe por que você foi chamada? Você sabe? Você sabe? Você não precisa chegar em casa botando o pé no pescoço do seu marido, dizendo: olha, Deus me chamou para estar junto contigo na missão. Não precisa, irmão. Faça o que você sabe fazer. Vá para a oração. Vá para os pés daquele que te ouve. Aleluia. Aquele que te ouve vai te defender, irmão. Que por mais que eu não goste, por mais que o remédio seja amargo, por mais que eu não entenda uma tomada de decisão, eu preciso caminhar junto com a minha liderança. Às vezes eu preciso dizer, reunir as minhas meninas lá em casa e dizer: vocês não entendem, mas eu pago as contas, então vocês vão fazer do jeito que eu estou fazendo e depois vocês vão entender lá na frente. Porque quem está no comando tem a revelação de Deus. Mas é aí que Moisés, sabendo que ele está no comando, sabendo que a relação dele é íntima com Deus, ele diz: ok, vocês querem mandar, vocês querem assumir um lugar que não é de vocês, assumam, mas não sou eu que vou brigar com vocês. E aí o texto que mais me impactou está no versículo 2, a última parte, diz: o Senhor o ouviu. Essa frase, ela precisa ser gravada na tábua do seu coração. Leve isto como como eu vou dizer, não como um mantra, porque isso é de outra religião. Leve isso como uma frase para a vida, como um mandamento para o coração. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está nos ouvindo. Aleluia. Jesus é muito claro quando ele diz: toda palavra frívola, toda palavra que não tem valor, toda palavra torpe, toda palavra de levante, será julgado naquele dia, na eternidade. O Senhor o ouviu. O Senhor está ouvindo. E quando o Senhor ouve, o que é que acontece? O Senhor desce à porta da tenda da congregação. Interessante
que no hebraico, a tenda da congregação é também traduzida a tenda da assinação. Sabe o que isso significa em termos modernos? O cartório. A barraca de Moisés era o cartório aonde se lavravam os contratos, era onde se assinavam documentos, era onde saía a ordem que era irrevogável. O Senhor veio no cartório. Ele disse: chama os dois aqui que eu quero ter uma conversa com eles. Que Deus não precise ter essa conversa com nenhum de nós, irmãs. Que o Senhor não precise nos chamar, porque essa conversa dói, viu? E aí o Senhor começa dizendo: vem cá, eu quero falar uma coisa para vocês. Se tem profeta entre vós, eu, o Senhor, logo em visão, me faço conhecer, ou até falo com ele nos sonhos. Os sonhos, às vezes eles são claros, você acorda e ele está claro na sua mente, mas à medida que o tempo passa, os sonhos se desvanecem, eles se apagam. Mas quando eu converso com você cara a cara e lhe digo algo, você não vai esquecer nunca mais, até porque quem bate pode esquecer, mas quem apanha não esquece. Mas aí o Senhor diz: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda minha casa. Aleluia. O Senhor podia ter dito: Moisés é fiel à liderança que eu estipulei. Moisés é o cabeça de Israel, que é fiel ao que eu digo para ele. Sabe o que ele diz, Kátia? Moisés é fiel à casa, ele arruma, ele conserta, ele limpa, ele conversa, ele ouve, ele é fiel em toda a minha casa. Aleluia. Você consegue isso, entender? Você é fiel em toda a casa? Porque o termo menos compreendido por nós, de modo geral, é o termo submissão, porque submissão não é subserviência, muito pelo contrário. O termo submissão denota respeito, reconhecimento a uma autoridade, dedicando préstimos, dedicando humildade, gentileza, devoção. Moisés tinha aprendido isso, ele aplicava isso. Ele inclusive deixava os outros sobrepor a sua vontade sobre ele. Isso talvez é a coisa mais difícil para nós que somos líderes, porque você é uma líder na sua casa, na sua igreja. Quando seu marido não está, ou algumas nem marido tem, você é uma líder, você precisa administrar as suas coisas, os seus filhos, você precisa administrar, enfim, toda a sua casa. Você é líder, todos nós somos líderes. E essa liderança, ela tem uma tendência a subir ao nosso coração e dizer: aqui quem manda sou eu. Moisés disse: aqui quem manda é Deus. Vocês querem ser maior do que eu? Não tem problema, eu vou sentar aqui. Pode mandar. Quando Moisés senta, Deus levanta. Não, peraí, não é assim. Vem aqui que eu quero conversar com vocês. Irmão, faça Deus se levantar para te defender, não para te acusar. A submissão, ela tem sua explicação diferenciada por um item fundamental. Enquanto submissão e subserviência, enquanto as duas exigem dedicação, respeito, tal, reconhecimento, autoridade, a subserviência, ela age por bajulação. Não, eu vou bajular o meu chefe, a minha chefe, para ganhar alguma coisa em troca. A subserviência é assim: eu vou negociar para poder ganhar lá na frente. Mas aquele que se submete, ele sabe o que ele está fazendo ali. Aqui é meu, Deus me deu, Deus
deu a tua casa para ti, Deus deu a tua família nas tuas mãos. Você não precisa negociar com o diabo, você não precisa negociar com os homens, você não precisa negociar com ninguém, somente te coloca na posição que Deus te chamou. O problema é que quando nós estamos insubmissos, nós quebramos o protocolo da cadeia de autoridade, e ao fazermos isso, nós geramos algumas consequências. Aliás, toda ação tem uma reação, é uma lei da física, todo ato tem uma consequência. Ao quebrar essa relação de autoridade, a primeira das consequências é transmissão de maldição para as próximas gerações. Ai, pastor, mas isso aí é maldição hereditária, isso aí... Não, você não entendeu, não tem nada a ver com maldição hereditária. O tema é polêmico, Jesus levou sobre si as nossas maldições, Ele quebrou as nossas cadeias, o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado, ponto pacífico. Se quiserem te levar para essa história de maldição hereditária, é balela, não entra nesse negócio. Agora, tem um negócio que nós precisamos entender. Adão e Eva eram perfeitos e estavam no ambiente perfeito. Mas quando eles param para dar ouvidos para Lúcifer, você sabe o que acontece lá do Éden, tá? Aquela coisa toda, você sabe. Toda vez que eu assumo um padrão de atitude luciferiana na minha vida, de dizer, não é assim como a irmã Kátia está falando, não é assim como o pastor Edson está falando, como o pastor Ezequiel está dizendo, não é assim como o pregador está falando lá na Bíblia. Toda vez que eu assumo um padrão de conduta luciferiano, eu passo a transmitir maldição para minha casa. Maldição para os meus liderados, se for dono de uma empresa, maldição para aqueles que estão debaixo da minha cadeia de autoridade. Eu transmito aquilo que é contrário à bênção de Deus, que é a maldição. É por isso que, para terminar com todos os problemas que estavam se levantando, o Senhor chama os três, vem cá, na porta da tenda, aqui no cartório, vamos rever o contrato. O que diz o contrato? Se tiver que falar com alguém, e tiver profeta no meio, eu me revelo para eles. Mas vocês ainda não entenderam que com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca com ele. Ele vê a forma do Senhor, e não há nada que eu esconda dele, porque ele é o meu servo. Aleluia. Por uma igreja que ouça Deus dizer, ela é minha serva, ele é meu servo, eu cuido dele porque ele cuida de estar na minha vontade, no centro do meu querer. Eu cuido daqueles que se entregam à minha vontade. Por isso o apóstolo escreve, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Sabe, sujeitar a Deus não é só dizer, Deus, eu estou aqui, não. Sujeitar a Deus é dizer, tudo bem, vocês querem fazer, façam do jeito que vocês quiserem, eu vou ficar esperando no Senhor. Abacuque disse, tá bom, vai vir a vara do Senhor, a Babilônia bater, eu vou me colocar na minha posição, e vou ficar esperando, para ver o que é que Ele vai falar comigo.